o que aconteceu, Ana? Por favor. O governador, na semana passada, o governador Ratinho Júnior... Daqui do Paraná. Que todo mundo diz que o Brasil não conhece, mas agora deve estar conhecendo, né? Que é filho do Ratão, que vocês certamente conhecem, do Ratão, apresentador, né, do SBT. Né? Ele fez um projeto de lei, propôs para a Assembleia Legislativa do Paraná, um projeto, que nós vamos falar sobre ele, que terceiriza uma série de colégios no Paraná. Administração, não é? Administração. Né? Para resumir, assim, a gente vai entrar nos detalhes, mas para resumir mais ou menos como funcionou ou como funciona. Isso aí é a quebradeira promovida pelos professores que dão aula para os seus filhos, né? São essa gente aí. Como funciona a escola cívico-militar, né? A administração da escola passa para a mão da PM, né, do Estado. O projeto do Ratinho, né, que chama Parceiros da Educação, é mais ou menos parecido, só que a administração passa para empresas privadas, que são, na verdade, já administradoras de escolas, né? Então, passam para a mão de escolas particulares, vamos dizer assim. Mas é a administração, né? Não é o projeto pedagógico, não são os professores. É bem parecido com o esquema das escolas cívico-militares. E aí tem processo de licitação, etc, etc. Então, é um projeto que vai fazer isso com 200 colégios no Paraná. Já foi implantado esse piloto em 2 colégios, né? Um em São José dos Pinhais, se não me engano, e outro em Curitiba, que são um sucesso, tiveram ótima avaliação pela comunidade, né? Pais, alunos e professores avaliaram bem. Aumentou o número de matrículas, aumentou o número de frequência e aumentou a nota, né? Não a nota dada pela própria escola, a nota da Prova Paraná, né? Então, assim, são modelos de sucesso. E aí agora vamos expandir para mais um pouquinho da rede. 200 colégios parece muito, mas na verdade é 10% apenas da rede pública do Paraná. Então é um projeto que ainda está em fase de teste, né? Bom, e aí o que aconteceu? A APP, né, que é a organização terrorista mais longeva em funcionamento do Brasil, mas também é conhecida como a Associação dos Professores do Paraná, né? Mas para quem é do Paraná, sabe muito bem o que é a APP. A APP não é nem um sindicato, a APP assim, é como se fosse... Né? Você lembra do Black Bloc? Então, a APP é um negócio assim, são os professores dos Black Bloc. Os Black Bloc são Black Bloc por quê? Porque eles estudaram com esses professores do Paraná, né? Eu sei bem, né, conheço bem a APP, né, porque a minha mãe era professora da rede pública do Paraná por algum tempo, né, e ela estava naquela lendária greve de 1989 ou de 1990, que eu já nem lembro, né, contra o governador Álvaro Dias, sim, lá em Curitiba, e que os professores da PP se gabam de terem jogado bolinhas de gude no chão quando o governador jogou a cavalaria em cima dos professores para os cavalos deslizarem nas bolinhas de gude como se fosse um desenho animado. Né? Eles falam isso, mas isso jamais aconteceu, né? Só uma bobagem. E eles tomaram um cacete da PM do Paraná, né, na época, porque eles já promoviam lá no começo dos anos 90 esse tipo de balbúrdia que eles promoveram ontem. Mas a APP sempre faz esse tipo de coisa, né? Não é a primeira vez que invade a LEP. Então, o que aconteceu? Eles ficaram muito bravos com o projeto, né? Começaram a falar que é privatização das escolas no Paraná. Espalharam isso pela imprensa inteira. Se olhar os jornais de esquerda, todo mundo está falando que é privatização. Aí quem dissemina não é notícia falsa? Não, pois é, né? Aí não entra fake news. E aí é interpretação, enfim, né? Aí não entra fake news. Mas os jornalões mais alinhados, vamos dizer assim, às pautas globalistas, os que servem a outros senhores, né, estão falando até que mais ou menos, assim, eu li uma matéria do Globo, do G1, sei lá, até que assim... falando, não, o projeto é assim. Chega no ponto que surpreende, né? Quando... porque eu acho que é a turma do Lehman que vai rapelar isso aí, né? Porque sempre presuma um dedinho. O Feder, quando era o secretário de... O Feder, para quem não sabe, é aquele vendedor de computador da China. Né? Ele era o dono da... Positivo? Positivo, Multilaser? sim, positivo. Né? Mas não do sistema escolar, da fábrica de maquininhas. Os notebooks. Fábrica não, né? Eles compram lá na China, põem o logo deles e vendem aqui para governos estaduais, porém nas escolas. O Feder, quando foi
secretário de Educação aqui no Paraná, a primeira coisa que ele fez foi baixar lá na Fundação Lema para negociar justamente isso aí, né? A administração escolar do Paraná inteiro, né? Nessa parte administrativa, vamos dizer, não pedagógica, né? Mas o que for, o governo do Ratinho Júnior conseguiu uma façanha, que foi colocar o Paraná no topo da lista da educação no Brasil. A educação no Brasil é uma porcaria, então assim não é lá muito mérito, mas somos o primeiro na merda, tá? Então chupem aí vocês, aqui do Paraná, né? Nós conhecemos a bosta educacional brasileira como ninguém. Nós somos campeão nessa disputa, né, de ver quem come mais cocô, né? Que é mais ou menos isso, né? E o que aconteceu? Eles invadiram, a APP invadiu a Assembleia e promoveu o glorioso quebra-quebra democrático, porque daí não é ato antidemocrático, né? É isso que precisa ficar claro, olha lá, né? Silvio, só um detalhe, porque você estava falando do Lehman. Para contar essa história dos computadores, era isso? Não, a Fundação Lema, ela tem um dos serviços que ela vende através das suas ONGs parceiras, né? Não que é a Fundação Lema, são aquelas ONGs satélites, vendem para os governos de estado, para as secretarias de educação municipais e estaduais, o serviço de administração escolar. Então eles chegam com um sistema para ser o sistema de lançamento de nota, de gestão de prova, de gestão de alunos, etc. E dão treinamento de RH. E já começam, assim, aos poucos, a chamar muita atenção, uma espécie de terceirização da educação. Por exemplo, a secretária de Educação aqui de Londrina, né, ela entrou mediante um concurso, mas não um concurso público, um concurso de provas, de títulos, etc. Supostamente o nosso Belinati foi lá, não sei aonde, ela é de Ourinhos, né? Foi lá atrás dessa mulher, com uma espécie assim, de uma equipe de headhunters que foram achar pessoas muito competentes, capazes. Então isso aí é o tipo de gestão que o Lehman faz, entendeu? Então, ao invés de você entregar a educação para um grupo político, tocar a educação como se fosse mais uma... Mas você estabelece alguns critérios técnicos para poder fazer a gestão escolar. Curioso, né? E realmente funciona, né? Isso exatamente. a gente não pode negar que a Fundação Lehman sabe fazer mesmo, né? Bom, aí tem todas aquelas pautas da Agenda 2030, né? Que é o que a Fundação Lehman quer fazer. Mas a parte da administração escolar eles fazem mesmo. Então é por isso que eu estou falando. Aí o que acontece? E aí, então, esses militantes, diante desse projeto... Invadiram lá, eles já tinham invadido antes, né? Eles já tinham invadido na época do Beto Richa, e eles invadiram lá e quebraram tudo. A Assembleia, nem sei como é que estão ainda, se estão lá. E aí os deputados saíram e foram fazer a votação online, né? Quais as consequências desses baderneiros Não vai acontecer absolutamente nada. Não vai acontecer nada? Não, porque eles não são bolsonaristas, né? Olha, Silvia, a matéria aqui diz que esse modelo foi aprovado por mais de 90% dos pais, estudantes e professores. Ou seja, essa turma aí, para não usar outro substantivo, eles estão indo contra o que pensam os pais, os estudantes. Qual que é o lance do projeto, né? Uma das coisas que tem no projeto é o seguinte, que esse modelo só vai ser implementado depois de a audiência pública na comunidade. Sim. Ou seja, então vai lá para um colégio. Por exemplo, aqui é no Lurdão, ali na Avenida São João, né? Então, que é o Nossa Senhora de Lourdes, aqui a gente chama de Lurdão, né? O antigo lema do Lurdão era entra burro e sai ladrão. Agora melhorou muito, né? O colégio público no Paraná não tem mais, até porque é bullying, né? Bom, mas aí o que acontece? Então, para o sujeito não entrar mais burro e sair ladrão, vão tentar colocar esse projeto lá, né? Mas o que precisa? Então, a comunidade precisa se reunir e votar. Será consultada, não é? A comunidade será consultada. E isso só vai mediante o sim da comunidade. Então, o que é a comunidade? Pais, alunos, professores e funcionários. Né? Vão lá e votam. Aí você fala assim, mas aí não vai rolar, porque os professores vão boicotar. Bom, mas tem mais pai do que professor, né? Tem mais aluno do que professor, né? Para votar. Mas o que é curioso? Aí você imagina. Então, assim, o governo só vai implantar se a escola quiser, que é mais ou menos a mesma coisa que aconteceu com as escolas cívico-militares. Havia um pedido da direção da escola e da comunidade para a implantação do modelo. A mesma coisa é aqui, né? Tem que partir. E a gestão, vamos assim, pedagógica fica na mão do diretor, que continua sendo funcionário público, né? O mesmo diretor da escola, ele continua diretor, e ele que cuida dos professores, né? O que é o lance todo do projeto? É separar a administração do projeto pedagógico.
né? A gestão escolar de recursos, etc., fica na mão da empresa e a gestão pedagógica fica na mão dos professores. E o professor e o diretor, eles param de ter que cuidar do orçamento da escola, porque o professor, além de dar aula, né, e os diretores, o que ele tem que fazer? Ele tem que pagar as contas, ele tem que ficar inventando festa para arrecadar dinheiro para reformar a escola. Sim. Ele tem que cuidar do processo de licitação para trocar uma janela quebrada. Então quebrou um vidro. Meu, não é assim, chama lá uma empresa e troca. Não, é um rolo. É por isso que as escolas ficam detonadas. Não é porque tem grana, é porque às vezes a burocracia é muito difícil, né, de ser enfrentado. Então o que acontece? Isso aí tudo vai para uma empresa privada. Sim. Então quebrou, conserta. Né? Precisou reformar? Reforma. E aí vai ter uma equipe que vai ficar encarregada disso, os professores, os diretores vão ficar dando aula. Exatamente. Né? Cada Então, ideia ao diretor essa questão metodológica, não é? Exatamente. Mais E de agora, ensino mesmo. o que é curioso, agora vamos ser justos com os professores do Paraná, né? Que é o seguinte, a APP, essa organização terrorista, que é o sindicato dos professores do Paraná, ela de fato não representa os professores. É uma minoria de militante do PSOL, que a APP foi tomada pelo PSOL no Paraná, não é um sindicato ligado ao PT, é um sindicato ligado ao PSOL e o PSTU. Eles invadiram o sindicato, tomaram tudo, tanto que os professores mais radicais do Paraná, isso ficou muito claro na eleição do Felipe Barros para vereador, e depois na sua primeira eleição para deputados, foi discutido muito aqui na região, né? Quem vai com pauta de ideologia de gênero, travequismo, não sei o que, essas coisas para dentro da escola, são os militantes do PSOL, que são filiados à APP. Né? E como que eles entraram? Eles também não entraram pelo concurso, eles entraram pelo PSS, que é o professor temporário. Então teve uma ordem mesmo do partido, falou assim, agora os militantes têm que terminar suas graduações aí, pegar a licenciatura e tomar a educação do Paraná. Então vamos fazer justiça. O que acontece? A maior parte dos professores não são da APP e não concordam com isso. Tanto é que a própria APP divulgou que o movimento grevista, né, que culminou ontem com a invasão da Assembleia, não teve a adesão de 87% dos professores da rede. A minoria barulhenta mesmo. É a minoria barulhenta, né? As outras escolas não pararam. Não é que os professores não foram lá quebrar, eles não pararam de dar aula. Então, assim, essa história de que está tendo greve no Paraná, não tá. Tem meia dúzia de vagabundo psolista que não tem dar aula. E por que não aderiu? Porque os professores querem. Eu conheço um monte de professor da rede, né? Tá certo que os que eu conheço são todos mais de direita, né? Mas, em geral, eles querem. Por quê? Bom, primeiro porque dispensa o professor de uma série de questões burocráticas da escola que não tem nada a ver com dar aula. Essa é a primeira coisa. Então, libera a carga horária do professor para ele poder se concentrar naquilo que realmente importa. Outra coisa, o ambiente escolar melhora muito. Porque assim, a escola fica, primeiro, mais bonita, mais organizada. E assim, quem é professor da rede pública, ou quem aqui da nossa audiência estudou em colégio público, né, ou por algum motivo tem que frequentar a escola pública, sabe como que elas são, a maior parte delas, elas parecem umas cadeias. É tudo cheio de grade, tudo sujo, tudo precisando pintar, são tudo horrorosas. Né? E assim, não é legal, não faz bem para a saúde mental trabalhar num lugar desse. Aí você fala assim, você está exagerando, não é assim também, as escolas são feias, mas ninguém vai morrer. Olha, a profissão de professor é uma das mais estressantes que tem, professor de criança e adolescente, né? É uma das coisas mais estressantes que tem. Você fala isso porque você vai na escola de vez em quando lá na reunião do seu filho. Mas o professor tem que estar todo dia ali, naquele ambiente barulhento, mal cuidado e de muitos conflitos. Né? Porque uma boa parte do tempo do professor da rede pública é fazendo gestão de conflitos de alunos. Deixa eu só comentar, Silvio. Eu falei de 90% de aprovação, né? Foi onde, nas escolas da região metropolitana de Curitiba, onde foi implementado o experimento, né? De maneira experimental ali, esse modelo, tá? E aí obteve, então, a aprovação de 90% de pais, estudantes e professores. Sim, foi feita uma pesquisa por um instituto independente, né? Porque não adianta fazer pesquisa pelo próprio governo. Mas, enfim, este é o problema que está posto aqui na escola do Paraná. Então a gente tem esse negócio, eu estou tentando descobrir se foi votado ontem, mas eu não estou achando a informação, porque era para ser votado ontem, mas exato. Como teve esse trem aí... Aprovado! Foi aprovado? Ó, gente, primeira mão então. O Brigueta está dizendo que foi aprovado ontem à noite. Então tá aprovado. 13 votos contrários, se não me engano foi 53-13. 53-13, o Brigueta está dizendo. Pois é o que eu estou dizendo aqui. Né? De novo, 13. Como teve uma adesão só de 13% dos professores ao movimento grevista, quer dizer assim, todo mundo quer, inclusive os professores. Então foi aprovado.
É por isso que a esquerda do Paraná está chorando, né, essas lágrimas de crocodilo. Eu fico imaginando hoje como é que vai estar aquele Renato Freitas lá na Assembleia hoje. Ele vai estar estribuchando lá e vai parir, né? Vai estar parindo lá dentro da Assembleia por conta disso. Agora sim, tem que ficar de olho também na implementação do projeto, né? Porque não quer dizer que a terceirização é uma coisa boa, né? Necessariamente. Não, quando você me citou esse negócio do lema, já... É só aberto para empresas, qualquer empresa de educação pode disputar, não tem problema. Você tem uma certo. escolinha lá, você pode disputar, Tá. pegar, né? Para fazer essa administração. E aí o que acontece? Por exemplo, os professores da rede pública não serão mandados embora, obviamente. Isso. Existe uma série de possíveis preocupações das pessoas que não vai Não, os acontecer direitos isso. são todos garantidos. Não É o vai ser diretor, exonerado. o diretor, mas o que acontece? O diretor e o administrador da escola vão ter que se juntar para discutir o projeto pedagógico. Por quê? Porque automaticamente também para de ir verba pública para a escola. Vai só a verba da empresa, que se mantém a mesma. Tá? É a média paranaense do custo aluno. O governo vai continuar mandando a mesma grana. O colégio pode receber mais mediante desempenho. Né? E o desempenho é nota, frequência e número de matrícula. Né? Então, à medida que o colégio vai melhorando nesses quesitos, né, que eu até coloquei na matéria, tá lá embaixo, ele vai recebendo mais verba. Então, começa a rolar uma espécie, vamos dizer assim, de competição saudável aí entre as escolas. Evolução na frequência, na aprendizagem, conservação das instalações e satisfação da comunidade. São os 4 pontos que são avaliados e isso vai aumentando o recurso. Né? E as escolas que não chegam nisso pedem recurso e o contrato pode ser cancelado. Né? Então, mas assim, qualquer empresa pode fazer, mas o diretor ele precisa estar em contato com a administração o tempo todo, por quê? Não vai mais verba, e aí precisa contratar. Né? Por exemplo, precisa contratar, igual a essa escola lá de Curitiba, onde já funcionava o modelo, eles criaram um programa de jiu-jitsu. O que faz todo sentido, eu não consigo entender. Travou? Será, gente, ou não? Não consigo entender por que não tem jiu-jitsu nas escolas brasileiras, que é o único esporte 100% brasileiro, por mais que falam que vem do Japão, sei lá, né? Devia ter em todas as escolas, devia ser uma disciplina obrigatória jiu-jitsu, mas não é. Mas aí essa escola criou, aí precisava montar o tatame, né, o equipamento todo para treino, contratar um professor. Aí como que faz isso? Como que contrata esse professor? Ele vai abrir concurso público, vai vir um professor de educação física que não sabe nada de jiu-jitsu? Não, a empresa, como ela tem soberania sobre os recursos, ela pode contratar no regime de CLT. Então, vamos melhorar aqui o esquema de inglês. Não, vamos pôr uma carga horária maior de inglês, o contraturno, etc. A escola vai lá e contrata professores de inglês no regime. Não é bem CLT, é um outro regime que tem aqui no Paraná para contratação, né? Mas é como se fosse CLT. E contrata o professor. E aí o que acontece? À medida que os professores vão se aposentando, e o professor pode sair da escola, tá? Então o professor do PSOL que não quer ficar nessa escola fascista, ele pode pedir a transferência para outra escola. Tá lá no projeto que ninguém vai ser obrigado a ficar por lá. Então ele pode ir para outra escola, só que acontece, essa vaga fica remanescente, o governo não vai mandar certamente um outro professor concursado, porque é claro que o objetivo disso é acabar com o concurso de professor. Até porque dá para ver, né? A APP é uma bomba, relógio, então é uma das maneiras de desmontarem isso aí. Então eu acredito que o objetivo final não vai ser agora, mas nos próximos 10 anos aí seja acabar com o concurso de professor da rede pública, ser todo mundo tá num regime menos oneroso para o Estado e mais flexível. Então que o professor tem que dar resultado, se não der, vai embora. Então eles têm essa liberdade para contratar por CLT. E para poder contratar, então o diretor e o administrador vão ter que sentar e chegar num consenso, num plano de pedagógico, etc. Então tem que ficar de olho nisso, na verdade. Se a empresa que vai estar tocando o colégio, ela não vai colocar a sua necessidade de ter um lucro no final das contas sobre a qualidade do ensino. Porque qual que é o grande problema? É o que alguns colégios particulares sofrem, que assim, você não tem continuidade de projetos educacionais, né? Porque o professor particular vai embora. Por exemplo, um problema que eu tive na escola do meu filho, né, que é uma escola muito boa, que era o seguinte, o professor muito bom prestava concurso da prefeitura e ia embora. Porque a prefeitura paga muito bem aqui em Londrina, então o cara ganhava mais como professor da prefeitura do que no colégio particular.
Então, o colégio particular que precisa dar lucro paga um mau salário, né? E aí os professores não ficam, né? Esse era um grande problema. E aí, se o professor não fica, você não tem continuidade pedagógica, né? Porque é essencial, não basta a instituição ter uma tradição, é essencial que tenha professores de casa, que estão ali há muito tempo, que conhecem muito bem os alunos, que têm experiência, etc., né? Então, essa ideia, assim, pode ter, que é um problema que as Charter Schools tiveram nos Estados Unidos, que é uma espécie de professor meio Uber, assim, sabe? É o cara que sai da faculdade e vai fazer um bico na escola até arrumar uma outra coisa para fazer. Por outro, tem um lado bom, né? Que mantém na carreira docente só quem realmente é vocacionado para ser professor, né? Então, vamos ver o que vai dar. Eu acho um projeto muito bom, tá? Eu sou bem favorável a isso aí, né? Eu acho que vai dar bons frutos aqui na educação no Paraná. Eu espero que seja copiado por outros governadores fascistas.